Prezados alunos, grande satisfação poder conversar mais com vocês sobre literatura e encerrando o nosso assunto sobre o romantismo, né, a segunda parte sobre a prosa romântica. E os últimos detalhes envolvendo esse assunto é em relação ao que a gente já havia comentado sobre a constante presença, né, do maniqueísmo, o papel moralizante dos textos românticos. Normalmente a gente percebe isso, né? Os textos românticos, eles supervalorizam esse perfil, né, de homem ideal, de mulher ideal, de vida ideal. Tem esse papel moralizante, está sempre constante. Os sentimentos são todos idealizados. E no Brasil, na prosa romântica, a gente percebe, tanto na poesia quanto na prosa, a questão da cor local. Né? O que seria essa cor local? Né? Que seria essa tentativa de ambientar os nossos textos com características que são próprias, né, da nossa identidade, né, da cultura brasileira. Então, na falta de um herói brasileiro, os nossos autores românticos escolheram como personagens, né, os índios. Então, é por isso que de repente você vê lá, por exemplo, na história do Gonçalves Dias, a história de um índio que ele precisa reconquistar o direito de morrer numa batalha, numa guerra. Né? Quer dizer, a questão do índio que é fruto da sua coragem, da sua bravura, ele não desiste da sua identidade de herói. Né? Então, maniqueísmo, papel moralizante, a idealização dos sentimentos, cor local, são características que encerram esse nosso assunto sobre a prosa romântica. Falamos na aula passada sobre os nossos autores relevantes e, se pudéssemos enquadrá-los em vertentes, né, a gente teria, por exemplo, dentro da prosa romântica, a prosa urbana, ou de costumes, né, ou citadina. São três nomes para a mesma coisa, né? Urbanos, os textos urbanos, citadinos ou de costumes, é um tipo de prosa romântica. A prosa regionalista, os livros, os romances que são indianistas, e, por fim, os romances históricos. Eu até já havia mencionado que entre esses autores, né, o José de Alencar foi o responsável por ter conseguido organizar praticamente uma obra relevante, né, em cada um desses vieses. Né? E agora, encerrando a prosa romântica, a gente caminha para um novo caminho, né, para um novo movimento literário, que seria o realismo. A prosa brasileira, na virada do século XIX para o século XX, ela vai ter agora um novo perfil. Vocês vão perceber que, na verdade, o próximo movimento literário, o realismo, ele vai na contramão, né, do romantismo. Enquanto o romantismo supervaloriza a subjetividade, as emoções, a evasão do eu, essa questão da dicotomia bem versus mal, a jornada do herói, os personagens tipificados, personagens planos, dentro da prosa realista, né, a gente vai perceber o contrário. Né? Os nossos personagens são esféricos, eles apresentam comportamentos humanizados, os textos são críticos, e principalmente críticos em relação à burguesia. E nessa virada, né, do século XIX para o século XX, algumas vertentes filosóficas fizeram com que os autores tivessem agora uma nova postura, uma nova postura artística, que vai ser uma nova postura muito crítica, porque foi uma postura que foi fortemente influenciada, né, por princípios filosóficos, né, o positivismo, o determinismo, o evolucionismo e o socialismo. Aí no nosso próximo encontro a gente já começa esse novo assunto, né, que seria o realismo. A prosa romântica encerra essa aula. Mas eu estou à disposição para perguntas. Vamos falar mais sobre literatura. Um grande abraço. Valeu!